Oi pessoal, tudo bem? Então, acontece que eu estou começando um novo projeto de colocar vídeos aqui no Instagram, porque ali no YouTube eu só conto histórias. Então, esse lado mais filosófico eu acho que é um pouco difícil assim para colocar ali, pelo menos nesse canal que eu tenho. Então, eu estou começando esse novo projeto, colocando alguns vídeos aqui de algumas leituras que eu gosto de fazer, alguns comentários que eu gostaria de fazer sobre alguns temas. Então, eu vou começar com o Néctar da Instrução. E o Néctar da Instrução, na verdade, ele é uma folha. Aqui no Ocidente você encontra um livro assim que tem 18 versos, mas na verdade 18 versos você sabe que é só uma pequena folha, principalmente no sânscrito, que ele fica menor do que a nossa transliteração. Então, eu vou comentando um pouquinho e se você se gostar, vai curtindo, tá bom? Então, Néctar da Instrução, o verso número 1. Vacho vegan manasa kroda vegan jihva vegan udaropasta vegan etam vegan yovishaheta dira sarva apimam pritivim shashishyat. A tradução é a seguinte: uma pessoa sóbria que pode tolerar o desejo de falar, as exigências da mente, as ações da raiva e os impulsos da língua, do estômago e dos órgãos genitais, está qualificada para fazer discípulos em todo o mundo. Então, isso aqui é da tradução de Srila Prabhupada. Então, eu vou ler o significado dele e depois eu comento alguma coisa, tá bom? Então, a tradução aqui e o significado dele. No Srimad Bhagavatam 6, 1, 9 e 10, verso 9 e 10, Parikshit Maharaja colocou várias perguntas inteligentes diante de Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami, para quem não sabe, ele tinha 16 anos quando falou Srimad Bhagavatam. Então, embora uma pessoa de 16 anos pareça uma pessoa irresponsável, ele era um grande sábio com essa tenridade. Na verdade, ele já era um sábio desde que estava no ventre. Então, ele ouviu o Srimad Bhagavatam, as histórias antigas, diretamente do seu pai. E ele começou a lembrar de tudo. Na verdade, ele ficou muitos anos, de acordo com a citação védica, ele ficou muitos anos dentro do ventre da sua mãe. E somente quando Krishna apareceu e garantiu que ele não iria se envolver nesse mundo material, ele resolveu sair, né? Então, continuando. Uma dessas perguntas era: por que as pessoas se submetem à expiação e não podem controlar os seus sentidos? Expiação, para quem não sabe, é você fazer alguma coisa para equilibrar outra que você tenha feito de errado. Por exemplo, você pegou e foi lá e você matou um animal. Aí você quer falar assim: poxa, eu tenho que purificar dessa atividade, pois os animais são filhos de Deus também. Aí você quer pegar e salvar um tanto de animais. No Srimad Bhagavatam fala que, na verdade, a expiação ela não existe, ela não equilibra uma coisa errada que você fez, né? Ajuda, mas não equilibra. Então a pergunta que foi feita para ele é a seguinte: por que as pessoas se submetem à expiação se não podem controlar os sentidos? Por exemplo, um ladrão pode saber perfeitamente bem que pode ser preso por roubar. E pode até ver um ladrão preso pela polícia, mas continua a roubar. Quando eu trabalhava na FEBEM, nós perguntávamos para os meninos assim, falava assim: e aí, por que você rouba? Ah, porque eu quero ter o que o outro tem, né?
E falar, mas você não tem medo de ser preso? Ele falava assim, ah não, vou tentar a sorte. E essa é a realidade do mundo, em diferentes níveis, né? Todo mundo está tentando a sorte o tempo todo. Todos nós, de certa forma, tentamos usurpar esse mundo. Esse mundo, na verdade, pertence à divindade, pertence a Deus, pertence a Krishna. Só que, de certa forma, nós estamos tentando a sorte, tentando nos apropriar das coisas materiais. Então, aqui como o Prabhupada pega e fala, mesmo o ladrão, ele sabendo que pode ser preso, ainda assim ele continua com o seu hábito de roubar. Continuando. A experiência adquirida ouvindo e vendo, né? Então, o Prabhupada está falando aqui de uma pessoa que... Nós seres humanos, normalmente, a gente comete vários erros. Mas mesmo cometendo erros, nós sempre procuramos aprender com eles, né? Então, acontece que tem algumas pessoas que, infelizmente, eles continuam errando, continuam se mantendo nos mesmos vícios, mas, às vezes, as pessoas mais inteligentes, ela consegue, simplesmente por ver uma atividade, ou ouvir de alguém, de alguma fonte, ele aprende. E as pessoas que têm que são desprovidos de inteligência, eles ainda, mesmo ouvindo, mesmo vendo, eles continuam fazendo a mesma atividade. Vamos continuar. Você não vai ficar só curtindo aqui, né? Compre um livro. É só pegar no Amazon, colocar no estante virtual, coloca Néctar da Instrução. Aí você lê e você tira as suas próprias conclusões. Aquele que é menos inteligente adquire experiência vendo. E aquele que é mais inteligente adquire experiência ouvindo. Então o Prabhupada está falando aqui que... Sabe aquela pessoa que fala assim, eu só acredito vendo? Por exemplo, vamos supor que alguém pegue e fala assim, tal pessoa recebeu um tiro e morreu. Aí alguém vai falar assim, eu não acredito, eu só acredito se eu ver. Né? Aí a pessoa tem que receber um tiro para poder acreditar. Então o Prabhupada está falando assim que nós podemos aprender simplesmente por ouvir, se você ouvir de uma fonte correta, né? Então, continuando. Quando uma pessoa inteligente ouve dos livros de leis, os shastras, as escrituras, que roubar não é bom, e ouve que um ladrão é punido quando é preso, ele se abstém de roubar. Uma pessoa mais inteligente, se ela faz uma coisa errada, ela fala assim, poxa, eu não vou entrar nessa, né? Uma pessoa menos inteligente pode primeiro ter que ser presa e punida por roubar, para aprender a parar de roubar. No entanto, um patife, um homem tolo, pode ter experiência de ouvir e ver e pode até ser punido, mas ainda assim continua a roubar. Mesmo se tal pessoa espiar no sentido de expiação, não de olhar, tá? Mesmo se uma pessoa espiar e for punida pelo governo, ela cometerá roubo novamente, assim que sair da prisão. Esse é o problema do desejo, né? O nosso desejo, mesmo que você pegue e receba uma punição, mas o desejo é tão grande, a esperança é tão grande que você fala assim, poxa, eu vou tentar de novo. Acontece muito isso com as pessoas que tentam fazer jogos de azar, né? A pessoa pega e gasta 10 anos da vida dando dinheiro para o governo, e mesmo assim, chega no final do ano, ou aquele momento que todo mundo começa a jogar, fala assim, eu vou conseguir, vai que a sorte
E a pessoa continua dando dinheiro para o governo. Eu tenho, eu tenho alguns familiares que eles gostam muito de fazer jogos de azar, tentar sua fezinha para ver se melhora de vida. Mas eles já estão nessa há 20 anos. 20 anos tentando. Tenho outras pessoas que passou 30 anos e nunca ganhou nada. Se ganhou, ganhou assim, uma coisa irrisória e ficou dando dinheiro para o governo. Essa é a esperança que existe na humanidade. E existe esperança de diferentes níveis, não só jogos de azar, mas no caso aqui está falando de roubo, né? Então, continuando. No entanto, um patife, um homem tolo, pode ter experiência de ouvir e ver e pode até ser punido, mas ainda assim continua a roubar. Mesmo se tal pessoa espiar ou for punida pelo governo, ela cometerá roubo novamente assim que sair da prisão. Se a punição na prisão é considerada expiação, qual é o benefício de tal expiação? Ou melhor, ele ainda continua com o desejo. Ele ainda continua, quer dizer, ele tenta fazer uma. O Estado prende e tenta fazer com que a pessoa ela, ela tente se corrigir, mas o fato é que o desejo é tão forte que assim que ela sai da prisão, às vezes, e a grande maioria das vezes, ela comete e volta a cometer essa violência de querer ter o que o outro tem. Então por isso que o Prabhupada fala, qual que é o benefício de tal expiação? Assim, continuando, assim Parikshit Maharaj perguntou, aí tem um verso em sânscrito, aqui eu não vou ler o sânscrito toda vez, tá? Ele comparou a expiação ao banho de elefante. O elefante pode tomar banho muito gostoso no rio, mas assim que chega à margem, joga sujeira por todo o corpo. Então aqui Parikshit Maharaj, no Srimad Bhagavatam, ele comenta isso porque ele fala assim que realmente a expiação, como é pregoado por muitas filosofias, religiões, né? Ela não realmente tira o desejo da pessoa. É simplesmente a pessoa, como se você tomasse banho e se sujasse de novo. Então, a expiação, ela não pode ser considerada um processo que vai te elevar uma consciência. Não, expiação simplesmente, às vezes as pessoas só fazem para poder se sentir bem. Vou fazer, sei lá, eu bebi tanto e vou distribuir um tanto de doação. Mas só que ela continua bebendo, aí fazendo e começa de novo. É sempre um ciclo que nunca acaba. O ponto aqui é nós nos livrarmos do desejo negativo. Purificar o desejo, na verdade. Não tem problema em ter desejo. Desejo é normal. Só que devemos pegar e purificar o desejo. Colocar o desejo espiritual como prioridade. Então, não tem problema de uma pessoa falar assim, olha, eu quero viver bem. Eu quero comer bem. Eu quero dormir bem. Só que isso não tem que ser a nossa meta da vida. Você tem que fazer isso assim como se fosse alguma coisa conectado à espiritualidade. Então, porque de certa forma, uma vez, Pushkala Swami pegou e falou para mim o seguinte, ele deu exemplo de uma pessoa que ela tinha um bloco e ela ficava escrevendo várias coisas aleatórias no bloco. E quando ela pegou e olhava para o que ela tinha escrito, eram coisas inúteis assim, só coisas aleatórias, e começava a jogar isso fora. Então podia dizer que é um tempo perdido. Mas quando uma pessoa ela pega e escreve coisas úteis, ela olha para aquilo e começa a pensar, poxa, como foi importante na minha vida, coisas que eu fiz que foi bem positiva. Bem, eu não vou continuar muito, tá? A ideia de fazer isso
é de poder a gente conversar sempre. Então, depois, amanhã, eu continuo o significado e vamos conversando, tá bom? Então, dica, compra o livro. Não fica aí ouvindo só o que eu estou falando. Compra o livro, tira suas próprias conclusões. Pois quando você tiver o livro, aí você vai falar assim, poxa, que interessante, isso foi escrito há 500 anos atrás. Os significados de Prabhupada, que são mais recentes, né? Eles só corroboram essa forma de pensamento. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.